Bom dia, povo de Deus, a paz e a graça do nosso Senhor Jesus seja na minha e na tua vida, meus irmãos. Hoje, como havia falado para vocês, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Nós falamos sobre sinais da volta de Cristo. Lembra Mateus 24? Nós lemos entre o versículo 6, 7 e 8. Jesus ali falando a respeito de acontecimento no mundo social, que é rumores de guerra. Ouvireis falar rumores de guerra, nação contra nação, reino contra reino. E logo ele falou, não vos assusteis, porque necessário assim acontecer. Hoje iremos continuar o terceiro sinal. Vamos falar a primeira parte, segunda parte, o terceiro sinal agora no mundo religioso. Amém? Vamos fazer uma pequena oração para que possamos, estar ligados no céu. Está cheio do Espírito Santo. Amém? Que Deus te abençoe nessa manhã e iremos continuar, tá bom? Vamos orar. Feche os vossos olhos. Amadíssimo Deus, ó Pai, estamos diante da Tua palavra nesse momento. Pai, fala conosco, Senhor. Pai, iremos, meu Pai, continuar o estudo falando sobre sinais da volta de Cristo. Que possamos, meu Pai, nos preparar a cada momento, Senhor. Que possamos reconhecer, meu Pai, a nossa condição. Nós somos pecadores, Pai. Necessitamos, meu Pai, do seu perdão. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém? Então vamos continuar o nosso estudo. Vamos abrir aqui em Mateus 24, versículo 24. Tá bom? Mateus 24, versículo 24. Olha aqui, Mateus 24, esse versículo aqui é 24. Porque surgirão o quê? Falsos cristos e falsos profetas. Operando grande... Vamos mais acima. Operando grande o quê? Grandes sinais e prodígios para enganar quem? Se possível, os próprios eleitos. O interessante é que Jesus aqui, falou desses sinais aqui no mundo religioso. No mundo religioso. Iremos falar sobre ele. Jesus está voltando, meus irmãos. Como vocês podem notar aqui na Bíblia Sagrada, a volta de Jesus, haverá sinais que antecederiam, que nos mostraria que ele está voltando. O intuito das Escrituras Sagradas é te preparar você para a vinda dele. Na verdade, não era para nós se preparar, já era para estar preparado. Lá em Pedro 3,10 diz que eis que vem como vem um ladrão. Por isso que você se prepara, porque ninguém de fato quer ser roubado. Assim é a vinda de Jesus, meus irmãos. Aqui, o terceiro sinal, parte 2. Nós falamos na parte 1, que fala sobre sinais no mundo natural e no mundo social. Hoje falaremos sobre esses sinais, inclusive no mundo religioso. E ele diz aqui, porque surgirão falsos cristos. Olha só. Existirão falso Cristo, aquele que se parece com Cristo, se parece cordeiro. Inclusive Jesus disse que acautelai-vos dos falsos profetas que se apresenta como ovelha, mas por dentro é lobos roubadores. O próprio Jesus nos alerta a respeito de falso profeta. Interessante que aqui ele diz, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais. O falso Cristo e o falso profeta, ele opera sinais e prodígios. Hoje não é fácil. Hoje você percebe que em um meio religioso, onde existe revelação, onde existe prodígio, e como você identificará um falso profeta de um verdadeiro? Porque o falso profeta, ele faz milagre, ele faz prodígios. Mas o intuito do falso profeta aqui é uma falsa, é um falso prodígio. O intuito é afastar as pessoas de quê? Da revelação bíblica. Muitas pessoas ficam encantadas com revelações, com cura, com milagres. Mas o intuito, na verdade, Satanás, ele tem, ele sabe como pegar as pessoas, ele sabe como enganar as pessoas. O propósito das pessoas não é ter um relacionamento com Deus, não é ler a Bíblia Sagrada, não. O propósito dele é afastar a mim e a você da revelação bíblica. Esse é o propósito. Aí Jesus diz para mim e para você agora.
porque surgirão falsos cristos e falsos profetas. Aqui é um dos sinais indicando dentro do mundo religioso que Jesus está voltando. Como identificaremos um falso profeta? O próprio Jesus fala em Mateus 7,15: acautelai-vos dos falsos profetas que se apresenta como ovelha. Aí eu e você, muitas pessoas ficam encantadas. Multidões seguem ali tal religião, porque ali tem cura, ali tem libertação, ali tem prodígios. Nós precisamos ficar atentos à palavra de Deus. Um dos sinais que aconteceria em nossos dias é dentro do mundo religioso. Cuidado para que você não venha a ser enganado ou enganada. Aonde ali você vê revelação, aonde ali você vê cura, prodígio. A Bíblia diz: se possível, enganaria a mim e a você. Hoje Jesus está voltando. Nós precisamos nos preparar para esse grande dia, aonde Ele virá nas nuvens do céu, como Mateus 24:30 diz, que aparecerá um sinal nas nuvens do céu. O Filho do Homem vindo com poder e muita glória. Só que a Bíblia diz também que muitos se lamentariam. Imagina só, a grande maioria irão se lamentar porque realmente não acreditaram, seguiram mais milagres, mais prodígios, mas não entenderam aqui o propósito de Deus por meio da sua palavra. Olha só o que diz aqui, meus irmãos. Presta atenção aqui, o que diz aqui. Jesus aqui profetizou a atuação de falsos profetas e falsos messias que realizariam prodígios. Aqui ele já mesmo profetizou no mundo religioso que surgiria falsos cristos e falsos messias que fariam falsos prodígios e falsos milagres. Olha assim, que demais aqui. O propósito desses falsos messias e falsos profetas é manter confusão no mundo religioso e afastar as pessoas dos ensinos bíblicos, da Bíblia, do estudo da Bíblia. Aqui é sinais que eu e você estamos estudando para que eu e você possa nos preparar para esse grande dia, para esse grande evento. Diz mais aqui, olha o que diz mais aqui. No entanto, todo aquele que busca a Deus não será deixado em trevas com relação ao caminho a seguir. Todo aquele que busca a Deus não será deixado no engano. Não será deixado em trevas. Mas aí é onde vem a questão agora. No Salmo 25:12, diz que todo aquele que teme ao Senhor, Deus irá instruir no caminho que deve seguir. Glória a Deus por isso, todo aquele que teme. Se você hoje está decepcionado, decepcionada, se você foi hoje em um mundo religioso, em uma igreja, que saiu de lá frustrada, decepcionada, hoje Deus tem uma palavra para você. A Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor, aquele que teme, aquele que tem amor, aquele que verdadeiramente busca ao Senhor por meio da sua palavra, por meio do seu relacionamento, Deus instruirá no caminho que deve seguir. Nós vimos aqui, meus irmãos, nós acabamos de ver aqui 3 sinais importantes que Cristo está voltando. 3 sinais importantes que eu e você precisa ficar atento. Pedro ali, os discípulos preocupados, perguntando a Jesus que sinal viria da sua vinda e da consumação do século, preocupado. Eu e você temos que estar na mesma situação que os discípulos, preocupados quando Jesus irá voltar. É nos preparar, é nos esvaziar desse mundo que nos afasta de Deus. O mundo da tecnologia, o mundo do telefone, do celular, inclusive, a gente passa mais tempo vibrado, vendo redes sociais, internet, celular. A gente vive mais tempo no trabalho, com a nossa família, nossa casa. E para Deus, o que nós estamos fazendo? Será que de fato nós estamos entregando nossa vida a Ele? Por isso que o propósito de Deus, desse estudo bíblico, é você conhecer a Deus e você entregar a sua vida a Ele. Amém?
que você possa entregar a sua vida ao Senhor. E olha, mais uma pergunta. O que Deus fala para mim e para você? Qual o sinal mais importante mencionado por Cristo? Qual o sinal mais importante? Ele falou aqui, sinal social, sinal natural. Que o firmamento do céu seriam abalados, as estrelas cairão do firmamento. E ele falou aqui um dos sinais social, que é rumores de guerra, em Mateus 24, 6, 7 e 8. Nação contra nação, reino contra reino, haverá terremoto, fome em vários países, em vários lugares. Jesus mencionou um sinal mais importante. Jesus, ele falou, tudo isto é o princípio das dores. Que sinal mencionado por Cristo seria mais importante? Haveria sinal no mundo religioso, como você vê. Surgiriam. Hoje não é difícil. Surge falsos cristos, falsos profetas, dentro do mundo religioso. As pessoas, por não estudar, por não ter o compromisso com a palavra, de estudo da palavra, o propósito de Deus, primeiro ele diz em João 17, 17, santifica-o na verdade. A tua palavra é a verdade. Somente as escrituras, sola a escritura é a verdade e absoluta. É a única regra de fé e prática, meus irmãos, minhas irmãs. A única fonte da verdade é a palavra de Deus. É a Bíblia. Vamos abrir aqui mesmo Mateus 24, 14. Um dos sinais mais importantes que Jesus virá. Esse é um dos sinais. Vamos abrir em Mateus para que vocês possam entender aqui, tá bom? Em Mateus 24, 14. Mateus 24, vamos aqui adiante aqui, versículo 14. E será pregado, olha só, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Olha só, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, olha só aqui Mateus 24, um dos sinais mais importantes mencionado por Cristo, dizendo, e será pregado este evangelho, para servir de testemunho a todas as nações, tribo e língua e povo. Então virá o fim. Você percebe que o fim, ele virá quando o evangelho, quando a palavra de Deus for pregado a todas as pessoas. Esse evangelho está chegando até a sua casa. Jesus falou que ele não viria quando nação se levantasse contra nação, reino contra reino, ou fome ou terremoto. Jesus falou que não viria quando realmente no mundo natural as estrelas do céu do firmamento cairá, os céus serão abalados, nem no mundo religioso os falsos profetas surgindo, porque tudo isso é princípio das dores. Mas ele aqui menciona em Mateus 24, dizendo que e será pregado este evangelho do reino, para que sirva de testemunha a todas as nações, povo e língua. Então virá o fim. O fim só vem, meus amados, quando você realmente leva o evangelho a todas as pessoas. Pessoas que estão aí do teu lado, da tua casa, na tua vizinhança, no teu bairro, que precisa que esse evangelho chegue até o coração dela, até aquela pessoa. Então virá o fim. O fim só vem quando o evangelho for pregado. É esse o intuito do evangelho. E olha o que diz aqui. A pregação do evangelho a todo mundo é um sinal determinado da volta de Cristo. Se você for em diante, lá em Apocalipse 14, 6 a 12, ele diz que veio do céu o anjo com o evangelho eterno para pregar a toda nação, tribo, língua e povos. Dizendo em grande voz, temei a Deus e dá-lhe glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então esse evangelho é necessário que eu e que você venha pregar a todas as nações, a todas as pessoas. Inclusive, se eu e você não pode pregar a outros lugares, que nós possamos pregar aquele que está à nossa volta, aquele que está ao nosso lado. Amém? Que Deus possa nos usar como instrumento para levar o evangelho. Porque você percebe, sinais aconteceria indicando que Jesus está voltando. Mas tudo isso é princípio das dores, segundo Jesus. Os princípios das dores. Ele diz, não tenha medo.
não vos assusteis. Mas aqui em Mateus 24, 14, diz que esse evangelho seria pregado a todas as nações, tribo e língua. Então virá o fim. Quando o evangelho for pregado, então Jesus ele voltará. Ele não voltou ainda. Lá em 2 Pedro 3, 9, diz que ele não retarda a sua promessa, como muitos julgam. Muitas pessoas escarnecem, julgam a respeito da volta de Cristo. Ele diz, pelo contrário, Pedro diz a respeito da vinda de Jesus, pelo contrário, ele é longânimo para com você. É você que está ouvindo essa mensagem. Ele está sendo paciente, não querendo que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento, ao conhecimento da verdade. Que palavra. Olha o que diz mais aqui. O que diz mais aqui? Essa mensagem de salvação e juízo confronta todas as formas de pecado e prepara o povo para o encontro do Senhor. Esse é o propósito de pregar o Evangelho, de estudar a Bíblia. É confrontar com o pecado, é mostrar a minha situação e a tua, para que você aceite o mais rápido possível. Nós estamos falando sobre sinais da volta de Cristo. Iremos falar outros temas mais adiante. Mas hoje, como você está? O que você precisa fazer? Toma uma decisão agora. Nesse momento você precisa buscar em Deus, através do estudo da Bíblia, reconhecer a sua condição. Por isso que o salmista falou, Salmo 25, 12. Aquele que teme ao Senhor, Deus irá instruir, Deus irá te conduzir você no caminho da verdade. Ensinar você o que... mostrar para você o que você deve fazer. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Outro sinal aqui que aconteceria, como diferenciar a pregação do falso profeta e da mensagem do verdadeiro evangelho. Como eu diferencio a pregação do falso profeta e a mensagem e o verdadeiro e a mensagem verdadeira? Como nós podemos diferenciar? Isso será para um outro dia, para um outro estudo. A pergunta foi como diferenciar a pregação do falso profeta e da mensagem do verdadeiro evangelho. Duas diferenças. Diferenciar a mensagem do falso profeta e diferenciar a mensagem do verdadeiro evangelho. Hoje nós conseguimos... nós estamos vivendo em um mundo hoje que existe uma confusão religiosa, onde falsos cristos e falsos profetas têm surgido no mundo religioso. Todo aquele que diz que é profeta, por utilizar ali de milagres, sinais, que diz ser homem de Deus, mas no estudo adiante nós iremos falar, diferenciar o ensino do falso profeta com o verdadeiro, a mensagem verdadeira do Evangelho. Nós iremos diferenciar essas duas palavras, o falso profeta e a verdadeira mensagem de Deus. Mas isso não é eu que vou identificar, é a própria Bíblia que irá identificar esse falso profeta e a verdadeira mensagem do Evangelho. Tá bom? Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Eu não posso continuar porque o vídeo ficará muito longo. E não é isso o propósito. O propósito de Deus, na verdade, de fato, é alcançar a sua vida. Hoje nós estudamos a segunda parte. Primeira parte, o tema é sinais da volta de Jesus. Primeira parte, falamos do mundo, falamos aqui do mundo social e do mundo natural, e agora falamos do mundo no meio religioso. Mateus 24, 24. Cristo dizendo que surgiria falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios. Se possível, enganaria os próprios eleitos. E hoje nós estamos aqui com o propósito de não sermos enganados, de não ficarmos em trevas, mas sim, temos a luz da palavra para que possamos aqui agora tomar decisões de fé. O propósito de Deus para mim, para você, é nos preparar, nos encher com azeite e, a partir de agora, entregar nossa vida ao Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Salmo 37, versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Olha só, confia no Senhor, mesmo não entendendo, mesmo você
né, que tem se afastado do Senhor, mesmo você que está fraco espiritualmente, Deus ele te chama. Deus está com você em qualquer momento de situação. Eu entreguei a minha vida ao Senhor. Não dizendo que eu sou perfeito. Eu sou pecador. Eu peco também. Mas eu reconheço o meu pecado. A minha necessidade de buscar a Deus. Deus ele enviou Jesus para te justificar. Justificar você dos seus erros e dos meus erros. Ele nos justificou. Assim como Romanos 5:1 diz. Que pela fé somos justificados diante de Deus. Por meio de Jesus Cristo. Nós temos paz com Ele. Nós somos aceitos por Ele. Amém? Vamos orar. Grandioso Deus, ó Pai. Obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado, Senhor. Aqui possamos, meu Pai, estudar. Falamos de sinais do mundo religioso. E de também em Mateus 24:14, dizendo que será pregado este Evangelho para todo o reino. Para que sirva de testemunho a todas as nações, tribo, língua e povo. Então virá o fim. Assim cremos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.